Gente, fazia um tempo que eu não sei por que surgiu aqui a questão do amar ao próximo. Foi uma conversa entre vocês aí que fala perdão, perdoar ao próximo. Ah, foi isso mesmo. Eu acho que a Érica falou sobre uma pessoa difícil de convivência, a Érica Magina, tal, 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 que faz a Silvana também, né, tem esse convívio. E a gente queria conversar sobre perdão. Aí tudo bem, eu achei legal a ideia, né? Aí eu fui estudar sobre perdão. Só que estudando sobre perdão, eu vi que existe ainda um pré-conhecimento importante antes de se mastigar o termo perdão, que é o que está contido nesse capítulo 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Só um minutinho. Júlia, abre o microfone, eu vou conversar um pouquinho com você. Ok. O Juliano me passou o seu nome hoje para que eu pudesse ingressar lá na turma, né? Me fala, o que você sabe? Você já estudou doutrina? Me fala um pouquinho de você. Assim, na minha cidade não tem muito cultura do espiritismo, porque eu sou mineira, né? Sou de Alfenas. Mas Você eu está em venho. Alfenas agora? Não, São Sebastião. Eu moro aqui Tá, tem 6 anos. tá. E aí eu estudo por conta. Eu leio o livro espírita desde 2012, mais ou menos. Mas tudo por conta. Eu nunca participei de grupo, nunca frequentei reunião, assim. Né? A única coisa que eu fazia era fazer aqueles, como é que fala? Aquele que Evangelho? você ganha o livrinho por mês, lá que você paga um livrinho por mês, esqueci o nome. Clube do Livro, alguma coisa Clube do assim? livro, isso. Mas não tinha discussão, não, eu lia por conta, Uhum, né? entendi. Esse grupo nosso aqui, ele não é propriamente um estudo sistematizado da doutrina, que isso nós vamos fazer o ano que vem. Certo. Ele é um estudo que tem por objetivo. O que esse estudo tem por objetivo? É dar uma alfabetização, ensinar as vogais, as consoantes e as palavrinhas iniciais do Espiritismo em si, tá? Entendi. A gente discute alguns temas, algumas coisas que preocupam mais diretamente o nosso dia a dia. Às vezes, um colega ou outro seu propõe um tema e a gente vai, estuda e aplica esse tema dentro das luzes da doutrina espírita. Por exemplo, como eu estava acabando de falar assim, há um mês atrás, eu acho que a Érica Magina falou assim: eu tenho uma pessoa de difícil convivência, tal, eu queria estudar sobre o perdão, eu queria entender melhor a narrativa de Jesus em perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos causam problemas, taraná, né? O que a doutrina fala sobre esse tema? Eu falei, vamos lá, legal. Então, para estudar a questão do perdão, antes nós vamos entender um pouquinho sobre amar ao próximo como a si mesmo, e depois o outro capítulo, que eu esqueci o nome, deixa eu colar aqui. Cadê você? Meu Deus, como é longo isso. Cadê o capítulo 12? Capítulo 12. É longo porque eu já pulei o 12. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, primeiro a gente vai fazer o 11 para depois entrar no que a dona Érica precisa realmente, tá bom? Ali não só ela, como todos nós, né? Porque isso deixou os hebreus lá naquela época, como é que é? Eu tenho que amar o meu inimigo? Eu tenho que orar por eles? Meu Deus, imagina naquela época, a lei ainda olho por olho, dente por dente, era muito aplicado. Então aí Jesus veio e falou assim, gente, o negócio é o seguinte, eu queria falar que não é bem assim, nós vamos trabalhar a questão da inimizade, do inimigo, uma outra visão. Como assim outra visão? Nós vamos perdoar. Vá para o inferno, pega esse cara na cruz. É mais ou menos esse o clima que Jesus enfrentou quando estava implantando, colocando e expondo essa filosofia, tá?
que mal compreendida deixa a gente meio entortado mesmo, deixa a gente meio fora do esquadro. Então, vamos lá. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Vocês conseguiram ler esse capítulo 11? Ah, desculpe, Julia, nós estamos lendo. Nós vamos usar de pesquisa esse livro aqui, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É um dos 5 livros que Kardec publicou enquanto ele esteve conosco, tá? Outra coisa, no YouTube tem uma aula grande lá, chamada Aula de Introdução 1 e Aula de Introdução 2. Eu vou colocar os links depois no grupo que você entrou agora. São 2 aulas, mais ou menos, dá umas 3 horas para se assistir. Então, num domingo lá, que eu faço um pequeno resumo do que a gente tem estudado e visto, tá? Outra coisa importante também, tem no Netflix o filme Kardec, aonde eles tentaram, com muito brilhantismo, eu diria, narrar aqueles momentos iniciais da introdução do Livro dos Espíritos na Terra. Como é que isso ocorreu? Olha, gente, eu assisti pela 2ª vez domingo, eu acho que eu estava meio borocochô, eu até chorei em algumas partes, viu? E tem época da vida que eu choro até com propaganda de carro 0 quilômetro. Vocês imaginem, então, domingo eu estava assim, desse jeito, tá? Bom, então vamos lá. Leram? Levanta a mão quem leu. Calma, um de cada vez eu preciso contar. 1, 2, 3, 15, 20, 25, 32 alunos leram. Nossa, isso é muita gente, né? Sabe por quê, gente? A questão do amor, ela é a pedra central da mensagem do Cristo. Amor. Pedra central. Só que, assim, infelizmente, a gente não parou muito para analisar essa expressão amor dentro de uma perspectiva de humanidade. Porque a gente ainda tem o conceito de amor muito mais direcionado para as coisas que são minhas. Minhas. Meu amor, minha filha, meu marido, minha esposa, meu cachorro, minha conta bancária, meu negócio, meu carro, minha casa, esse tipo de coisa, né? E Jesus veio trazer assim um upgrade nesse conceito de se amar a humanidade como um todo. Porque a filosofia de Jesus, na verdade, ela não é uma filosofia para o planeta Terra. Ele veio nos alfabetizar para que nós tenhamos condições de frequentar o universo que nos aguarda. Enquanto nós não interiorizarmos os fundamentos dessa lei de amor que Jesus veio nos ensinar, nós não vamos receber o carimbo de autorização para penetrarmos nas estruturas superiores da vida espiritual. Enquanto a gente não compreender todas as letras da lei do amor, nós não estaremos aptos a frequentar esferas superiores. Nós vamos ficar encarnando, desencarnando, sempre buscando o aprendizado que ainda não foi feito, né? E quando você não faz, você não compreende, ou você ultrapassa os limites da lei do amor, você vai causar no seu ser espiritual o processo de dor. Toda dor nada mais é do que a colheita de um plantio equivocado nosso. Toda dor nada mais é do que a colheita de um plantio equivocado nosso. E esse princípio será possível ser aplicado em todas as situações da nossa vida existencial, da nossa vida espiritual e, nesse momento, vida corporal. Vamos fazer uma merreca, um exemplo bem pobrezinho mesmo.
Se eu sei que para ter uma vida plena eu preciso dormir 8 horas de sono tranquilo, e eu tenho uma prova, um trabalho muito importante que começa às 8 horas da manhã, e eu vou ficar na televisão até às 1 hora da madrugada, separando entre o início da minha atividade importante e o início da minha preocupação em dormir apenas 6 ou 7 horas, eu não estarei com a minha potência máxima na hora de executar a tarefa que está me aguardando, tá certo? Eu não executando essa tarefa com a minha potência máxima, eu estarei cometendo um erro consciente. Eu não vou dar tudo que posso dar, não vou dar tudo que eu tenho competência e qualidade para dar, e o resultado, eu vou ficar responsável por ser apenas 80% e não 100% do que ele precisaria ser. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, eu sou um médico, olha a responsabilidade. Eu vou dar aula para 40 crianças, olha a responsabilidade. Em vez de levar conhecimento para 40, eu só vou atender 80% delas, 36. 4, eu não vou ter competência física, orgânica, para fazer o negócio bem feito. Eu vou ser responsável por 4 seres que deixaram de aprender estatisticamente com os meus 20% de fracasso. Só um exemplo. Estou sentado para almoçar. Hoje, no século XXI, a ciência da nutrição estabelece exatamente o que tem que ter no meu prato para que eu tenha uma vida orgânica plena. Então, eu faço lá aquela coisa que eu odeio, dividir saladinha, proteína e não sei o que lá, aquele pratinho colorido, não sei, aquela coisa meio quase francesa, né? E você come e não pode repetir. Mas aí tem aquelas vozes que vão tomando conta do seu ser, você vai lá, sai da mesa e faz um outro prato, senta e come. Isso um dia, tudo bem. Repete 7 vezes por semana, repete 4 semanas por mês, repete 12 meses. No final do ano, você tem 2 quilos a mais do que a sua estatura, a sua idade estaria calibrada para ter. Esses 2 quilos a mais no ano, no final de 10 anos, são 20 quilos a mais que você saiu da sua curva de peso. Você começa a ter problemas de estrutura, de coluna, de junta daqui, desequilíbrio hormônio, desequilíbrio, um monte de coisa. Então, tudo isso é desvio da tal lei do amor. Olha só, que inferno que é isso, não é? Então, todos os assuntos da nossa vida, eles vão girar exatamente em cima dessa lei do amor, na qual a gente precisa estudar bastante, para que a gente se ferre o menos possível, né? E tenha uma consciência mais lúcida para acertar mais. E o nosso começo de estudo começa exatamente na análise do mandamento que Jesus colocou, né? Os fariseus fazem aquela pergunta: mestre, qual é então o grande mandamento da sua filosofia, né? Que você está falando tanto para os nossos colegas aqui em Jerusalém? E ele fala: é amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento que Moisés já tinha trazido, e amar ao próximo como a si mesmo. Está nesta frase tudo que os profetas ensinaram para nós, humanidade, até aqui, e tudo que eu tenho que entender para que eu possa ser feliz nessa terra. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. E aí, com esta expressão de amor, de entendimento, toda a estrutura do ensinamento de Jesus começa a se descortinar aos nossos olhos, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá algumas indicações aonde nós vamos perceber um monte de subconceitos que Jesus vai apresentando aos fariseus,
aos judeus, aos hebreus de forma geral, né? Para que esses pequenos subconceitos, quando unidos, se transformem num guia para a conduta nossa no dia a dia, tá? Então, olha, o primeiro exemplo que ele coloca lá, no item 3 desse mesmo capítulo, ele narra uma parábola, que é aquela parábola que o Senhor, que querendo prestar, obter de seus servos o acerto de contas. Aí chega o primeiro servo, o Senhor cobra, cadê o que você me deve? Ele falou assim, eu não tenho. Aí o Senhor fala, então que seja vendida sua mãe, sua mulher, seu filho, sua propriedade, para que você possa pagar. E esse servo fala, Senhor, tem de clemência de mim, tem de piedade. E o Senhor, sendo piedoso, né, perdoa a dívida desse camarada. Esse camarada, saindo da presença do Senhor, encontra com uma pessoa que lhe devia dinheiro, e esse cara faz um escândalo com esse devedor, né? E manda os soldados prendê-lo, para que ele só saia da cadeia quando pagar a dívida. Os amigos desse que foi preso contam para o senhor de tudo o que tinha acontecido. O senhor manda chamar esse indivíduo que foi perdoado e fala: escuta, eu te perdoei, mas o seu comportamento perante os seus irmãos não foi o mesmo que poderia ter feito diferente, e não fiz. Então você vai ser agora também jogado ao calabouço, paraná, né? Então, Cristo conta essa parábola para os seus ouvintes. Com qual objetivo, gente? Podem abrir o microfone e falar um de cada vez, tá? Que senão vai virar um coral aqui. Qual o objetivo, na opinião de vocês? O objetivo é justamente bem o que fala na parábola mesmo, né? Você pede compaixão para si mesmo, porém você não passa isso adiante. Você é o nosso egoísmo, né? É o egoísmo é o mal do egoísmo mesmo, o mal do egoísmo do ser humano. Então ele teve clemência, né, com o senhor dele, porém ele não deu ele não teve compaixão pelo devedor dele. Resume uma frase, tenta colocar assim uma espécie de um. Como é que eu chamo isso aí? É isso. Tipo, a gente pede para. Igual nessa máxima, né, de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes, a gente se ama muito e peca pelo egoísmo. E às vezes a gente não tem o auto-amor. No caso dessa parábola, foi o contrário. Ele pecou pelo egoísmo. Ele se colocou acima de qualquer outra pessoa, se achando merecedor dessa misericórdia. Porém, ele achou que o outro não merecia. Ele foi egoísta, achou que só ele era merecedor. Na oração do Pai Nosso, tem 2 versos lá. Já vou aí, Luciana. Tem Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. A gente tem palestra no YouTube que fala sobre esses 2 versos aí. O cara fala 3, 4 horas só sobre esses 2 versos, né? Porque eles contêm ali um princípio do assim, ó, o que eu quero da lei para mim, né? Porque o que eu quero da lei para mim é o mesmo que eu devo aplicar a quem está atrás de mim. E o Jesus, ele quando ensina essa oração para os seus discípulos, né? Nada de Jesus é à toa. Ele fala, se você vai pedir misericórdia para a sua situação, sede misericordioso também. Então, por exemplo, você tem hoje, na nossa vida, 2021, a gente tem uma encrenca que está tirando o nosso sono, que está povoando a nossa mente, que está infernizando o nosso coração, tirando o nosso sossego. Sabe aquele carnê de carro de 60 prestações que você está na segunda
e fica olhando as outras 58 para frente, você fica desesperado. E você fala assim, nossa, alguém podia pagar isso aqui para mim, dar de presente? E eu vou ter assim, ó, um alívio. Exemplo pobre, mas é possível, né? A gente fica assim, eu peço misericórdia para Deus, eu sou misericordioso para com aquelas pessoas que me atrapalham. Né, Érica? Você tem uma pessoa que você precisa ser misericordiosa, ter paciência. E assim, quando a gente roga para Deus para que Ele seja misericordioso com os meus problemas, porque vamos entender assim, ó. Gente, se os Espíritos falam assim, nós somos reencarnacionistas. Hoje, nós estamos tendo uma vida que foi plantada nas outras encarnações. Todo o sucesso ou todo o problema que hoje eu tenho tem dois fundamentos. O sucesso é beleza, é resultado de um trabalho que eu estou tendo, que eu estou buscando, etc. Problema pode ter duas raízes. Expiação, que é aquele momento em que eu estou reconstruindo um problema que eu tive lá atrás. Estou remodelando, redirecionando um problema que eu tive lá atrás. Eu estou expiando. E expiar dói. Traz esse incômodo, traz essa dor. Essa dor pode ser uma dor moral, pode ser uma dor física, né? Tem N naturezas diferentes. Ou eu estou num processo de dor, mas por uma natureza de prova. Como assim prova? Vamos supor, eu sou um espírito que venho há N encarnações vivendo no luxo. No luxo. E de algumas para cá, eu estou começando a criar uma consciência de que isso não é tão importante para o meu eu espiritual. E que eu devo experimentar, no meu plano reencarnatório, eu devo experimentar uma dificuldade financeira, uma dificuldade material, para ver como é que fica o meu relacionamento, a minha fé, a minha ligação com o divino, com a esperança de dias melhores. Então eu tenho essa situação. Mas no planeta de provas e expiações, a grande maioria de nós está passando por essa questão de prova, de expiação. Então, o entendimento assim, Pai, dá um alívio nessa minha expiação, pelo amor de Deus. Não dá para a gente parcelar isso aqui em 12 parcelinhas, que nem no cartão de crédito, pagar em 12 vezes sem juros, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, tal. Porque, gente, sinceramente, eu estou vivendo num momento desse. Bateu na minha porta, uns 2 anos atrás, uma situação que eu já... Você pensa que eu não apelei para os espíritos me ajudarem a resolver? Claro que eu apelei. Sabe qual foi a resposta? Foi para o assim, ó. Não tem obsessor nenhum envolvido nesse seu problema. A encrenca foi implantação sua mesmo. Essa pessoa com a qual você está tendo problema, meu amigo, você tem rolo com ela não sei quantos mil anos. Então, resolva. E ainda vem com uma advertência. Resolva de tal forma que nenhuma das partes tenha prejuízo. Uau! Foi prejuízo por quê? Porque você sempre sai ganhando. Olha lá. Então eu estou com essa sombra que vai comigo tomar banho, que vai comigo dormir, que vai comigo passear, que vai comigo passear com o meu cachorro, que fica comigo assistindo a televisão na Netflix. Essa sombra fica aqui, ó, na minha cabeça. E eu fico dizendo, Deus, me tira isso de mim, pelo amor de Deus. Deus, tira isso de mim, pelo amor de Deus. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar, porque faz parte da minha necessidade de resolução. Espera só um pouquinho, Paula, que eu vou deixar a Luciana falar um tiquinho ali. Diga, Paula. Você ainda tem... Desculpa, Luciana. Não, na realidade, quando falou nessa questão de não ser um misericordioso, entra muito naquilo, né? Não faço para os outros o que a gente não quer que faça para si. Mas é muito difícil essa prática. Às vezes, esse tipo de coisa, no meu ver, eu vejo, por exemplo,
entra numa série de coisas que Jesus coloca, mas que, por exemplo, você não pode fazer nada para ninguém esperando alguém em troca. Mas é natural quando a gente é bondoso com alguém e aquela pessoa age com ingratidão, a gente achar ruim. Eu tiro por mim. Eu tenho horror à ingratidão. E eu tenho horror à ingratidão. E eu tenho uma coisa assim, que por mais que a pessoa, que eu já tenho tido problema com a pessoa, mas se algum dia ela me proporcionou algo de bom, foi legal comigo, eu não esqueço. Eu sei o que ela fez de bom de mim, mas aí lá vem meus problemas assim, mas eu não esqueço o que ela fez de ruim também. E aí, falando em toda essa questão de misericórdia ser bom, eu assisti a palestra da terça, que foi justamente sobre ser bom, que eu acho que pega um pouco de tudo isso, ou tudo isso que a gente está falando. Porque você ser bom com os outros e ser bom consigo, mesmo diante de tudo que te fazem, é muito difícil. Eu tenho, assim, um problema igual a Érica. A pessoa não é próxima, mas, entre aspas, e é assim, não é uma pedra no meu sapato. É o sapato inteiro, né? E é difícil, né? Eu tenho que pensar na pessoa e falar, olha, quando você pensar, peça sempre para Deus abençoar. Mesmo que não seja do seu coração, porque não é do meu coração. Mas eu tenho feito um esforço tremendo e não tem sido fácil diante de tudo que a pessoa vem aprontando para mim, entendeu? Não é simplesmente uma pessoa que do meu convívio, que a pessoa está sempre tentando aprontar e está aprontando alguma para mim. Então, assim, é um trabalho muito difícil que eu tenho tentado fazer todo dia. Recebi uma liçãozinha de casa, tipo essa do Francisco, né, de trabalhar o auto-amor, né? E o perdão é uma lição de casa que eu já escuto da Casa Espírita para trabalhar, já deve ter a minha filha tem 14 anos, já deve ter uns 10 anos que eu escuto isso. E eu ainda confesso que eu ainda não consegui trabalhar isso direito. Eu tenho um péssimo problema em perdoar. Quem me conhece sabe, e eu preciso trabalhar isso, mas é muito difícil. Tá, então eu vou botar mais uma fichinha nessa sua maquininha para funcionar um pouco melhor, tá? A fichinha é o seguinte, ó. Ontem nós fizemos um tratamento de desobsessão e foi aberto lá uma faixa, tal, e veio o tal do obsessor. Esse obsessor é um cara que ele está lá no século 17, ele está sentado numa sala, numa mesa igual a minha, numa cadeira toda de madeira, com 2 candelabros de vela acesa, e ele está lá odiando hoje uma menina que está reencarnada aqui e que ela tem problemas por causa do que esse cara está lá no século 17 de ódio no coração e na mente, só pensando no ódio, na raiva que ele tem dela. Ele não consegue nem ouvir o seu mentor, nem os anjos de socorro, nem nada, porque ele está nessa sala sentado odiando. Já se passaram, ó, século 18, 19, 20, 21. 400 anos e o cara está lá sentado no mesmo lugar, porque ele não sabe perdoar. E aí, nós trouxemos ele para conversar. Primeiro, ele não queria conversar, nós trouxemos ele para conversar. Falei assim, é porque ela fez isso para mim, fez aquilo lá. Eu falei, perfeito. Aí a espiritualidade falou assim, ó, vamos mostrar para ele, porque assim, ó, tem uma coisa muito importante. Toda vez que acontece algo conosco, nós nos colocamos na posição de vítimas. Eu sou vítima desse mundo cruel. Tudo bem. Não direito. Do ignorante. Do espírita, não. Por quê? Porque o espírita sabe que se tem uma coisa que o nosso pai é justo. Não tem injustiça. Não existe injustiça na estrutura da sua lei, tá? Então, nós falamos assim, o cidadão, se você passou por tudo isso na mão dela, será que você não plantou para ter essa coisa toda? Imagina ela que não presta, que não sei o que. Você tem certeza que você não fez nada, que você foi um inocentezinho, uma criança órfã que ela pegou lá no orfanato e criou e castigou até matar?
Não, mas não é, eu tenho certeza que não. Fala, então tá bom. Então nós vamos abrir a sua memória espiritual para mostrar a sua capivara. Mostrado duas, três, as últimas 3 encarnações que esse indivíduo teve com uma outra mulher, o que ele fez com essa outra mulher em termos de conduta, de parceria, né? E aí o que acontece? Pela lei, enquanto o cara é embrutecido, não tem muita misericórdia. Ferro, com a espada fere, com a espada será ferido. Então esse camarada vem e pega e se une com uma mulher energeticamente capaz de lhe retribuir o que ele fez. Ah, então você quer dizer que a lei é sempre uma retribuição? Não é bem assim, porque Jesus fala, ai daquele que provoca um escândalo, não é verdade? Mas essa mulher provocou na vida desse indivíduo. E esse indivíduo ficou na posição de vítima do mundo cruel, sendo que ele não foi vítima, porque dentro da estrutura psicológica dele, ele tem um nível que faz exatamente aquilo que o seu algoz fez. Então, assim, por exemplo, gente, eu já não sei se eu contei para vocês, eu tenho sérios problemas com a minha sogra, de afinidade mesmo, né? E muitas vezes as espirituais falam, Francisco, o seu passado com ela é difícil, olha, foi o senhor que convocou. Eles dão uns toquezinhos, mas você tem que ter muita intimidade para conseguir esse tipo de toque. Mas eu já tinha no meu subconsciente, assim, uma ideiazinha de fundo que já me dava essa noção de que boa coisa eu não fui com ela. E aí eu vou lendo essa questão de amar ao próximo, de perdão, tal, que a gente vai, já não é para fazer, mas já estamos entrando no outro capítulo. Você vai unindo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, você fala, meu senhor, a coisa não é fácil. Né? A coisa não é fácil, mas a gente vai chegar nessa parte um pouquinho mais para frente, tá? Misericórdia. O assunto inicial era misericórdia. Ser misericordioso da mesma forma com que nós gostaríamos que fossem conosco. Então, às vezes, acontece coisa na nossa vida, mas você não vai reagir? Eu falo assim, não. Se eu for reagir com a mesma força que eu teria direito de usar, eu vou abrir brecha para quando eu fizer para outra pessoa o que essa pessoa está fazendo comigo, eu receber minha bordoada. Gente, porque eu não sou anjinho. Né? Eu sou uma pessoa inferior, eu sou classificado como espírito inferior. Não é inferior, imperfeito, vamos dizer assim. Né? Inferior é uma coisa meio pejorativa. Imperfeito. Então eu também erro. Eu também faço bobagem. Né? E como eu gostaria que as pessoas que receberam essa minha bobagem me olhassem com misericórdia. Então é mais ou menos isso. Essa palavra... Francisco, fala. Eu fico pensando assim, igual essa pessoa que você descreveu, que ficou tanto tempo ali querendo prejudicar a pessoa, que ele se sentiu prejudicado, e a pessoa encarnada e ele desencarnado, e ele ali querendo prejudicar, sendo um obsessor. O plano espiritual, ele não tem um meio de tipo assim, ó, chegou no seu limite, você já prejudicou tudo que você podia ter prejudicado, agora para por aqui, acabou isso. Ou você agora vai evoluir, vai mudar, ou o plano espiritual pode interferir e fazer alguma coisa diante disso? Tudo tem seu limite, é claro. Né? Como nós somos espíritos em evolução, em educação, nós somos pedras que estamos sendo talhadas, né? Normalmente, a gente não se modela pelo amor. A gente, infelizmente, modifica o nosso jeitão de ser pela dor. Então, vamos supor, eu não tenho controle da minha economia financeira. Eu sou um cara que gasto demais. E eu tenho um problema nessa área do dinheiro em outras encarnações. Eu tenho também lá um desafeto que eu deixei. Então, esse desafeto sabe dessa minha inferioridade, desse meu problema. O que ele vai fazer? Ele vai atuar exatamente em cima disso. Ele vai fazer com que eu não tenha controle. Aí você fala, mas Deus não vê tudo isso? Deus vê. Deus vê. E Deus permite que isso aconteça, porque eu preciso aprender a ter controle. Deus não vai pegar um cartãozinho chamado, ó,
cartão de controle do Francisco, cartão financeiro. Ele vai pegar e inserir isso no leitor de cartão no meu perispírito. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai fazer com que eu desabroche a luz que tem em mim, porque eu sou um espírito feito perfeitamente, só que eu estou embotado ainda. Eu preciso trazer o bom, a boa atitude para o meu dia a dia. Eu preciso ter essa conquista minha. Então a dor vem para que eu conquiste. Eu não sei se já falei aqui nessa aula, não. No livros Missionários da Luz, tem um departamento lá, reencarnatório, onde os espíritos estão planejando a sua reencarnação. Aqui já tem um certo equilíbrio. E lá sai gente com o mapa do seu corpo futuro, faltando uma perna, com problemas de sistema hormonal, problema no sistema nervoso, tudo são doenças programadas. Para quê? Para que essas doenças sirvam como um limitador daquilo que o espírito ainda contém de ruim. Então, por exemplo, um espírito que é muito devasso na sua conduta sexual, e ele compreende que ele precisa se conter nessa área, então a primeira atitude que ele pede é que ele não venha bonito, ele não venha chamativo, porque ele já vai dar trabalho sendo feinho. Se ele vier bonitão ou bonitona, ele vai se perder com muito mais facilidade. Então ele pede uma dificuldade. Tem um certo livro, André Luiz cobra um dos seus primeiros professores lá atrás, sobre essa questão da obsessão. Ele fala, mas isso é injusto, o cara está invisível e fazer mal para quem é visível, para quem está encarnado, Deus não faz nada? Aí o cara começa a fazer uma série de esclarecimentos sobre a nossa atitude de encarnado com os nossos irmãos inferiores. Um pequeno exemplo que ele fala assim, é engraçado, né, André? Você vem de uma época em que lá na Europa vocês embebedam um ganso para que ele tenha o fígado inchado para fazer um patê especial com o coitado do fígado do ganso, que é um quitute super caro. Vocês matam os animais para comer os seus corpos, sendo que a ciência já tem informação suficiente para se absorver proteína sem ser de uma carcaça animal. Então, como é que vocês, que são os tais seres racionais, não providenciam uma mudança de atitude e querem que todo esse sistema de justiça seja alterado porque com a delicadeza por parte de Deus? Deus é justo, à medida que você também vai ser justo. A misericórdia para os que estão abaixo é misericórdia para os que estão acima. É uma dureza, isso sim. Claro que mas é uma dureza por um lado. Mas por outro, eu acho de uma sabedoria assim, ele nos dá condição de nós nos blindarmos contra o mal. Por quê? Porque se você compreender na sua mente, no seu coração, que você não pode fazer nada nesse planeta, nesse universo, que você não gostaria que te fizessem, menina, você está blindada. Você não vai ser mais alcançada pelo mal. Ou as intenções do mal nunca vão te alcançar. Nesse livrinho aqui, deixa eu ver, Palavras de Vida Eterna, é isso aí. Quer ver, tem um negócio aqui. Palavras de Vida Eterna? Não. É esse aqui. É esse outro aqui, Ave Luz. Você quer ver só uma coisa? Tem um discípulo que pergunta para Jesus sobre essa questão em que nesse mundo tem um monte de negros safados se dando bem e tem um monte de gente do bem se dando mal. E que na cabeça dos discípulos estão conversando com Jesus numa daquelas noites que Jesus reunia com seus discípulos. Né? Que na cabeça dele, onde é que está a justiça de Deus nisso? Onde tem tanta safadeza e os caras tomando uísque, caviar, carro importado, não sei o que lá, e tudo pago com o nosso dinheiro.
e a grande massa de pessoas que se dizem do bem se dando mal. Olha o que Jesus fala para esse camarada aqui, ó. Quer ver? Ai, Deus do céu. Vamos falando alguma coisa enquanto eu procuro aí, só um minutinho. Ô, Francisco, então vou fazer minha pergunta aqui. Expiação, quando é apreendida a lição, tem validade? Claro Exemplo, que tem. a pessoa escolheu ter uma expiação, uma doença. E aí ela teve consciência do quão importante essa doença era para o progresso dela evolutivo. E é uma doença que não tem cura, mas ela consegue ter cura depois de ter aprendido essa lição? Ó, programa doença antes de encarnar. Antes de encarnar, você está lá no céu, todo mundo é, né, aqueles amigos espirituais, não tem morte, não tem perda, não tem safadeza, é tudo, você se sente irmanado, né? E sobre a cuidado de Jesus. Tá ali, bonito de encarnar. Vou encarnar. Ah, eu quero esse defeito aqui para me ajudar. Beleza, que bom, faz o pacote, balinha o passaporte, veio. Encarnou. Quando você encarna, você tem um esquecimento consciente, tem um esquecimento. Mas aí vai do seu sentimento. Você vai ter um sentimento de rebeldia ou um sentimento de entendimento, de que é um autoconsentimento da situação que você tem, da sua limitação? Como é que você vai conviver com essa limitação? Com rebeldia em direção a Deus ou com aceitação e fazer o seu melhor dentro daquela estrutura? Eu acho que por isso que quando a idade vem, vai avançando, a gente vai aprendendo mesmo, né? Porque quando é numa idade mais de criança, difícil ter essa compreensão. Aí uma idade de adolescência, um pouquinho mais complicado também. Depois de adulta que eu acho que a gente vai ter essa consciência, assim. Olha, depois com 60 anos você vai ficar mais feliz ainda, porque muita coisa vai se encaixar. Tomara. Não, nossa. Você está na pior da faixa etária, naquela que ainda está tudo fervendo. Então. Com 50 começa a baixar o fogo um pouquinho, com 60 fica. Tem problema? Tem, mas aquelas coisas que te consumir acaba. Gente, tem uma história que é muito interessante que eu ouvi. Eu não lembro o nome da pessoa, tá? Mas isso aí foi nos anos 60, se eu não me engano. Não, é agora. Final do século XX. Nos anos 80, 90. Narra a história que tinha um camarada que ele tinha um porte físico muito avantajado, tal, bonitão, tal, todo, né? Aqueles caras que tiram foto de sunguinha, de praia, tal. E ele estava numa casa espírita que estava tendo psicografia. Ele foi acompanhar uma amiga que queria receber uma carta de um ente dela que tinha desencarnado. Então, era um centro espírita grande, tinha uma mesa cheia de médios que recebia psicografia, e no final de todas as psicografias tinham terminado, eles iam lendo, Maria não sei o que lá. Aí levantava uma pessoa, o cara lia em voz alta para todo mundo, porque sempre uma lição serve para todo mundo, né? No final da sessão, levantou um médium, pegou o microfone e falou, gente, é um negócio assim, ó, eu tô achando muito estranho, mas mesmo assim, eu tive coragem de levantar e falar. Essa carta veio pro Tarzan. Tarzan era ele que tinha o apelido dos amigos. Tarzan. Levantou, sou eu. E aí ele leu essa carta psicografada. Eu não lembro qual era o espírito que psicografou, mas o espírito pedia que ele entrasse em voltasse as suas atenções para o estudo do Evangelho, que ele irá precisar do Evangelho no futuro. Que ele se dedicasse, se empenhasse em estudar o Evangelho de Jesus. Ninguém entendeu nada,
Mas ele mesmo assim entrou na casa espírita e começou a estudar. Passado algum tempo, esse cara teve um acidente, ele ficou tetraplégico, numa maca. E o mais interessante é assim, ó, ele tinha muita facilidade em fazer palestra. Ele se tornou um grande palestrante espírita. Então, quando ele tinha que fazer palestra, os amigos iam lá, pegavam ele na maca, levava, botava a maca no palco, dava o microfone, alguém segurava, ele só mexia boca e olho. E fazia palestra. Eu nunca assisti nenhuma palestra dele, mas o Haroldo Dutra fala que ele fazia algo assim maravilhoso. E a mãe desse camarada falava assim: eu tenho vários filhos, todos bons. Só esse que é paraplégico nunca está em casa. Porque ele vai para lá e para cá fazer palestra. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, esse camarada, veja só, ele foi acometido de um impedimento que para muitos seria a morte. Mas ele conseguiu pegar disso e fazer ouro em cima da... Ele pegou o cocô e fez dinheiro. Entendeu? E no livro Missionários da Luz, gente, se eu não me engano, se quiser anotar aí para ler depois, capítulo 9, 10 e 11 do livro Missionário da Luz, que vai preceder a reencarnação de Segismundo. Já até falei sobre essa reencarnação de Segismundo aqui. Tem até um departamento lá que o André Luiz vai passear, que ajudou a planejar o corpo de Segismundo. E vamos explicar como é que funciona tudo isso lá. A gente fez esse daí, esse capítulo. Fizeram? Então. Então, assim, as nossas dificuldades, as nossas expiações, na verdade, sempre são resultado do nosso trabalho, né? Bom, mas olha, infelizmente, eu tenho várias coisas riscadas nesse texto. Eu acho que é por isso que no centro falam tanto da reforma íntima, então, né? Porque eu acho que quando a gente começa a ter essa autorresponsabilidade das nossas expiações, do que acontece na nossa vida, é o auto-amor que ajuda a gente a seguir mesmo, né? Tipo, ter o auto-amor, o auto-perdão, para seguir em frente e aí conseguir amar o próximo como a ti mesmo. Porque... assim, o autoconhecimento, eu vejo assim, é um mergulho. Quem já assistiu aquele filme Godzilla, o mais recente? E o meu irmão postiço estava falando dele ontem para mim. Pois é. Ele era que achavam que ele era do mal, mas ele não era do mal. Tem uma cena desse filme Godzilla que os paraquedistas, eles saltam de um avião e eles vão mergulhando numa cidade que foi totalmente devastada pelo outro animal que Godzilla vai enfrentar. Mas eles estão mergulhando do avião e eles passam pelas nuvens escuras. É uma cena assim tão negra, né? E os paraquedistas vão ultrapassando aquelas cortinas de nuvens. E eles vão penetrando. Chega uma hora que eles ultrapassam, eles abrem o paraquedas e caem no chão. Mas eu fico assim, autoconhecimento nada mais é do que você mergulhar nessa fumaça, nessa coisa que você nunca quis dar conta que ela existe em você, para que você conheça como é o seu solo, né? Porque nós precisamos conhecer até o quanto nós somos ou não anjos. É bonito ouvir isso, né? Agora essa outra parte, ó. O quanto não somos perversos. E o quanto já fomos, né? Pior. Nossa. Porque, por exemplo, hoje eu fui no supermercado, aí eu peguei uma fruta aqui, outra fruta ali, um legume aqui, um legume ali, e eu fui me percebendo assim, ó, o mecanismo de escolha é para atender o quê? O meu prazer degustativo. Eu sou movido pelos prazeres. Tudo que a gente faz na vida é movido pelos prazeres. Aí vem a pessoa que você está ali do lado, você está na sua vibe, eu vou até usar uma expressão forte, você está numa ação que está dando aquele tesão de você estar fazendo, sozinho, quieto. Aí vem a pessoa falando, escuta, vem aqui me ajudar a fazer não sei o que, não sei o que lá. Você fala, pô, pelo amor de Deus, agora não. Ou você fala assim, ó, estou indo, você sair do seu prazer
para dar uma força para quem está lá. E às vezes é uma coisa tão ridícula, né? Mas você vai lá e faz. Aí depois você volta para o seu prazer. Gente, isso é um exercício. É um exercício espiritual. Porque eu não estou aqui na Terra para ficar tendo prazer que nem um doido, só nas coisas que eu quero fazer. Eu preciso aprender a dividir. A grande lição não é a busca do prazer, a grande lição é a divisão do meu esforço para com o próximo. Verdade. Eu separei nas instruções dos espíritos. Ô, Júlia, funciona assim: Kardec pega um pedacinho do evangelho e ele faz um comentário sobre esse evangelho. Esse comentário é baseado na discussão que ele tem com espíritos da esfera de luz que vem passar o espiritismo para a Terra, tá? Então ele bate um papo através da mediunidade de alguns médiuns sobre esse tema, ele elabora um texto e depois ele pega nesse texto uns 5 ou 6 depoimentos de espíritos iluminados e publica junto. Então, a gente sempre tem a palavra de Kardec e mais uns 5 ou 6 espíritos falando sobre o mesmo tema, para que nós, encarnados, temos acesso a esse documento e tiramos daí as nossas necessidades, tá? Então, tem nessa instrução do espírito, o primeiro espírito chamado Lázaro, ele fez uma carta psicografada em 1862, ele fala o seguinte, ó: feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como se transportados para fora de si mesmo. Repetindo. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Ou seja, a pessoa que conseguir introjetar aqui, e principalmente no coração, o conceito amor, aquele dado por Jesus, gente, não terá depressão de forma alguma. Porque ele não vai ter tempo de ficar pensando, oh, meu Deus, ser ou não ser, disso, essa question. Ele não vai ter tempo para isso, porque ele sempre estará ocupando o seu tempo em prol do próximo. Ele não vai ter problemas com o seu corpo. Francisco, quem é bom de coração não tem câncer? Claro que tem! Mas isso não vai impedi-lo de ser feliz. Ele não vai ter problemas. Olha como ele fala assim, ó, é como se vivesse transportado para fora de si mesmo. Então, gente, a importância desse capítulo 11 do livro do Evangelho, ele tem material que nós devemos cair de cabeça nele e tentar entender e começar o exercício de reprodução desse conceito em nós. Porque se a gente conseguir, nós não vamos ter mais insônia, nós não vamos ter mais dor de cabeça, nós não vamos ter mais enxaqueca de fundo emocional, psicossomático, doenças psicossomáticas não vão mais existir. Porque nós estamos em sintonia perfeita com a lei divina. Ah, eu vou ver Jesus? Não vai, Zé. Menos. Mas vai estar no caminho. Ô, Francisco, por que será que tem uma onda tão grande de doenças psicossomáticas agora de uns anos para cá? Porque nós estamos no final do ciclo de transição planetária. Desde o nascimento de Jesus, se começou a transição planetária. Agora está no ápice da coisa. Deus mandou todos que estão em regiões umbralinas, que ainda conseguem encarnar, devem receber o direito a essa encarnação, para que, não resolvendo os problemas deles, vão ser transladados, vão ser transportados para um outro planeta. Então, ninguém poderá alegar. Não teve chance. Teve chance. E espíritos também de escala evolutiva maior também, para dar uma força, para dar um equilíbrio. Então, eu não sei. Estão encarnando sim, estão.
Não sei se número é suficiente ainda, porque eles estão vindo devagarzinho, entrando nas famílias, entrando nas instituições, né? Nós temos percebido movimentos de pessoas em determinadas posições da sociedade que estão trazendo novos conceitos, novos fundamentos científicos, filosóficos, tecnológicos, tal. São esses espíritos de luz evoluídos. Mas a grande maioria são tranqueiras que estão ainda encarnados entre nós, né? E nós somos parte dessa tranqueira. E a gente precisa dar um jeito, de entender essa tal lei do amor e diminuir o nosso egoísmo. Porque se a gente conseguir diminuir o nosso egoísmo, nós vamos ter uma vibração condizente com a Terra, que a Terra vai ter uma vibração. E se você não ter afinidade com essa vibração, você não vai ter como viver aqui, você vai ser obrigado, você vai ser enviado para um planeta de acordo com a sua vibração. Agora, uma outra questão, só para sanar a dúvida. Sobre aquele caso da obsessão que você estava falando, que o obsessor estava lá há mais de 4 séculos e estava querendo atrapalhar a vida de uma pessoa que estava encarnada. Nesse caso, a pessoa que está encarnada, que teve a oportunidade de reencarnar, porque ela está num processo evolutivo maior, para ter essa chance de reencarnar. Mas ela se afina com aquela energia, aquela vibração do espírito para poder receber isso. Se ela não estivesse se afinando, talvez ele não conseguiria. Veja só, ela reuniu condições que eu nem sei quais são, que lhe deram um corpo novo. Ela conseguiu, né? Mas isso não quer dizer que ela tenha mudado. Gente, nós não mudamos porque a gente desencarna e encarna. Nós somos... a consciência é única, né? É que nem aquela, não é porque o cara morreu que virou anjo. Não vira. Pois é. Não vira. Você é o que é e continua sendo, né? Uma vez eu vi num velório o padre falando, olha, irmãos, não se preocupe, essa pessoa agora está num campo verde, totalmente gramado, no paraíso. E a gente sabe onde ela estava. Ela não estava lá, sabe? Nesse cenário descrito. Porque ela não era aquilo. Ela nunca foi aquilo. Então não tem como recolher o que não é. Puxa, mas vamos ficar largado eternamente? É óbvio que não. É óbvio que não, mas a pessoa precisa querer, precisa pedir. E tem gente que é tão orgulhoso, tão assim, eu sou dono de mim, que eu vou arcar com isso aqui, eu vou ficar nessa porcaria, mas eu não vou pedir ajuda para ninguém. E fica lá. E fica lá. Até você conseguir convencer a pessoa que ela precisa, e ela precisa caminhar. É difícil. O sentimento do ódio é um negócio muito, muito forte, né? Ele para o do amor mesmo, tipo, um amor muito forte, um negócio extremo, assim, né? Tudo é amor. Tudo é amor. Só que a outra face do amor. Depende do ponto de vista. Você só odeia quem você já amou. É difícil não ser assim, né? Um negócio meio assim. É uma observação bem... Lembra da bem novela verdadeira mesmo. Uhum. A novela Viagem? Você era pequenininha, tal, quando passou, mas ela passou uma segunda vez. Ela passou em 97, depois repetiu em 2004. Em 2004 você tinha uns 14 anos a menos, tal. Não sei se você assistiu. Mas o Alexandre... Eu estava na faculdade em 2004, Francisco. O Alexandre, que é um dos personagens que está no umbral, numa situação muito difícil, porque ele foi um suicida, ele se recusa, até o final da novela, ser ajudado. E ele sofre muito com isso. É a nossa realidade espiritual. É a nossa realidade espiritual. E a nossa realidade também enquanto aqui encarnados, né? Porque também quem sofre com a raiva, com o ódio, também fica se desgastando. É aquilo que eu li no livro esses dias, no livro do Preto Velho. Você quer matar o outro envenenado todo dia, mas quem toma a dose do veneno é você. Quando você sente raiva, mágoa, ódio, você quer matar o outro, mas a dose do veneno, quem está tomando é você. Todos os dias um pouquinho da dose do veneno. Dr. Sérgio Felipe, já falei sobre ele. Ele fez uma palestra uma vez, ele mostrou uma foto de uma estrutura celular
os chamados tubos que formam o esqueleto celular, por onde, nesses tubos, passam duas correntes energéticas. Uma vindo de uma região do cérebro que eu não lembro qual, que ela determina a questão da divisão dos cromossomos das células. Ela coordena a atividade celular. E a outra vem da pineal, que é uma energia do espírito. Presta atenção. Então, andam essas duas paralelas e vão em direção a cada uma de nossas células. Sai do campo mental de carne e caminham por esse tubos até chegar na célula. E vão coordenar a sua divisão celular, o seu trabalho de metabolismo que elas executam, cada uma no seu corpo, na sua função bioquímica, bioenergética que ela está destinada. Então, essas duas energias, essas duas ondas, eletromagnéticas, eu tenho dúvida se esse é o termo certo, e vão trabalhando em cima das células. Veja, aquela primeira que não é da epífise, é resultado, ela sai de um sistema muito ligado ao sistema nervoso da pessoa. Então, se eu estou alterado no meu estado de humor, essa energia que vai ser drenada para a minha célula, que faz parte de um sistema, pode fazer parte do sistema digestivo, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema de sustentação, sistema muscular, enfim. Essa célula, ela vai receber uma ordem prejudicada. Eu vou até usar dizer deletéria, porque eu estou emocionalmente desequilibrado. Se eu estou afundado em depressão, ela também vai alterar essa ordem que vai chegar na célula. Então, eu tenho uma repercussão no meu corpo somático. Daí que vem a doença psicossomática, né? Agora, assim, por isso que eu falo assim, essa frase desse camarada, feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia das dores da alma, nem a miséria do corpo. Quer dizer, se eu compreender amor, eu não vou praticar, eu vou ter um corpo saudável. Olha que coisa doido. Vou ter um corpo saudável, gente, porque eu não vou ficar pensando titica sobre o retorno que aquela pessoa fez comigo. Né, Luciana? Eu não vou me preocupar com o retorno de um esforço do bem que eu fiz em direção a ela. Não surgiu o termo lá, como é que é Luciana, que você falou lá? Ingratidão. Ingratidão. A ingratidão não vai fazer parte do meu sentimento. Mas, Francisco, você acha que isso é possível aqui entre nós? Assim? Porque se a gente tem tanta expiação, tanta prova e, por exemplo, a gente precisa lidar com as coisas do dia a dia, da vida, né? Da nossa rotina de vida, né? Para cada pessoa é diferente, mas ter um trabalho, lidar com pessoas que às vezes acabam te tirando do eixo. Lógico que tudo isso também é prova para que você seja um ser humano melhor, são mestres, né? Mas será que a gente consegue chegar nesse patamar do amor? Eu acho que só os caras que estão lá, tipo, na Índia, lá no Tibete, ou então em cima fazendo, tipo, meditação profunda, que eu acho que esses caras chegam. Mas eu acho que a gente... Eu hoje em dia, lógico, eu ainda estou longe de ser uma pessoa, assim, que, ao meu ver, eu olho para outra pessoa e falo, a pessoa é uma pessoa boa. Na realidade, hoje em dia, eu olho para mim e falo que eu não sou uma pessoa ruim, mas eu não acho que eu sou uma pessoa boa, porque eu conheço gente que eu acho muito boa. Mas eu sei que eu melhorei em bastante coisa que há uns 15 anos atrás, eu vou dar um exemplo assim, coisas que me fizeram hoje, que fosse outros tempos, eu já tinha passado com o carro em cima da pessoa. Meu Deus, Luciana, eu quero ser sua melhor amiga. Entendeu? Já, então assim, mas você vai aprendendo exatamente isso, que não vai adiantar eu ficar remoendo aquilo. E realmente, quando você deixa de pensar, te traz paz, porque assim, eu digo por mim, quando o negócio começa a me perturbar, aquela pessoa ela começa literalmente a me perturbar mesmo, de uma tal forma que rouba a minha paz.
E eu percebo isso na minha paz em vários aspectos. E eu sou uma pessoa que, se eu realmente não estou bem, seja em qualquer coisa, ou no trabalho, ou em casa, ou aquilo que não estiver fazendo bem vai me prejudicar em todas as outras coisas. Eu fico sem paciência. Vai, meus filhos, se for com meu marido, do meu trabalho. É um ciclo vicioso, na realidade. De alguma maneira te atinge aquilo, né? Exatamente. Ela fica ali, cutucando, até a hora que onde você não está, te atinge. Exato. Então, assim, eu sei que eu tenho que melhorar muito, eu tenho procurado trabalhar isso. Não vou falar que é fácil. Eu já recebi da espiritualidade, já me mandou ler acho, uns 3 livros de perdão, e eu até hoje eu não li nenhum. Eu sempre falo, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler. Entendeu? E aí eu fico naquilo que, assim, o que eu consigo fazer hoje? Eu consigo não ter ódio daquela pessoa que me fez alguma coisa, porque eu sempre fui uma pessoa assim, ou eu te amo ou eu te odeio, ou é 880, ou é preto, ou é branco. Não existia meio termo na minha vida. E eu mudei muito quando eu tive meus filhos. Quando eu tive meus filhos, muito do que eu era, eu deixei de ser. Muito daquilo de eu não vou engolir as coisas, eu passei a engolir. Eu tive um ex-marido que, quando eu me separei, foi difícil. Na época que eu me separei, eu estava fazendo o curso com o Francisco, o curso do Espiritismo lá na casa, na época que eu estava resolvendo me separar e tudo mais. E me separei, tudo bem. E eu tive um processo difícil depois. E eu aprendi que, assim, e é bem isso o amor. Por amor aos meus filhos, eu relevei muita coisa, eu deixei muita coisa passar por amor. E você vê que é isso. Por amor, a gente realmente, quando é amor de verdade, você vai passar por cima das coisas, porque aquilo é muito mais importante para você. Meus filhos são meu tendão de Aquiles. Mas se eu tiver que engolir o orgulho, que eu sempre fui muito orgulhosa, por eles, eu aprendi a engolir. E dali em diante na minha vida, eu comecei a ceder em várias coisas que eu não sabia antes. A ser mais flexível, né? Aprendi a ser bem mais flexível, bem mais tolerante. Não sou ainda como eu acho que eu deveria ser, mas eu melhorei bastante perto do que um dia eu já fui. E aí, com o Lois, eu aprendi mais. Com o Dario, que é meu atual marido, eu aprendi mais. São pessoas que vieram, realmente na minha vida para me ensinar muita coisa. Mesmo meu filho, meus filhos mais velhos, eu falo, eles são seres, na minha opinião, muito mais evoluídos do que eu. Quando a Casa Espírita me mandou trabalhar, eu tive indicação para eu trabalhar o auto-amor, isso recentemente. E até eu tive meu pai, que já desencarnou, já tem 20 anos, e estava tentando, eu recebi o recado, se aproximar de mim, mas não estava conseguindo, né, por conta da condição que eu estava. E aí eu fui ler a mensagem para o meu filho mais velho. Sabe o que meu filho falou para mim? Então, mãe, bora correr atrás. Olha isso que eu tenho ouvido de uma criança de 16 anos. Mas é isso, entendeu? Então, assim, eu, de alguma forma, fui cercada de pessoas que, com certeza, nada é por acaso, para me ajudar a evoluir. E meu marido atual e o Lois, assim, são muita prova disso, de que, por exemplo, uma criança ela não veio autista à toa. Eu pedi e eles, de alguma forma, devem ter pedido para vir assim. Essa condição cerebral é uma condição de resgate. Com certeza. Ó, entendeu? Eu quero responder. A Paula falou assim, mas escuta, nos dias de hoje, para né? Então, vou citar um exemplo assim, ó. Eu tenho um amigo, ele não mora mais aqui, ele mudou para Mogi. Ele era um cara assim dos seus... Ele era. Na época, ele tinha os seus 60 anos, engenheiro, já estava desempregado há 2 anos, sendo sustentado pela mulher. E ele era um cara bom, só que aqui na São Sebastião é um negócio meio limitado, né? Não é assim que você consegue emprego, principalmente empregos que dêem uma remuneração razoável. Aí, por conhecer uma pessoa aqui, uma pessoa ali, ele foi chamado na prefeitura para fazer um trabalho na prefeitura, ser contratado na prefeitura no departamento de obras. E ele já estava desesperado, o salário era razoável e ele foi para a entrevista. Isso foi numa segunda-feira de manhã, eu lembro até hoje.
Na hora do almoço, ele bateu aqui na minha porta para conversar comigo. E ele falou, Francisco, eu não aceitei. Como assim você não aceitou, homem? Você não sabe. Eu falei, o quê? Eles têm lá um problema com um certo funcionário, que é um funcionário concursado. E ele é o único que sabe fazer as coisas lá dentro. Eles queriam que eu entrasse como assistente desse funcionário, aprendesse o serviço, porque depois eles iam montar uma comissão e ia mandar esse cara embora. Para que eu assumisse o posto dele. Eu falei, mas você não tem culpa. Ele falou assim, na sua opinião eu não tenho culpa e na minha também eu não teria. Mas na opinião do cara que ia ser mandado embora, eu ia ficar com uma dívida moral com esse cara por uns 400 anos para acertar essa encarnação. Ele era espírita, ele é palestrante espírita. Então, Paula, na nossa vida hoje, ó, nós estamos aqui hoje aprendendo um dos primeiros pilares da lei do amor, que é essa questão de ação e reação, né? Primeiro pilar. Então, hoje, nós não vamos acordar na sexta-feira amando. Olha uma flor para você, olha outra flor para você. Não, mas você sabe que eu acho que essa condição... uma velhinha atravessando a rua e dando nosso lugar na fila para uma pessoa. Chegar nessa de amorosidade. Mas eu queria dizer, nessa questão de amorosidade, eu acho que a gente consegue chegar, por exemplo, tipo, medir as palavras para não magoar alguém, igual eu falava, eu sou sincero mesmo. Não, é medir as palavras, você sabe que vai magoar alguém, você tem empatia, você desenvolver isso. É desenvolver mesmo, porque você... eu não acredito na pessoa 100% good vibes, eu acho que é tudo desenvolvimento. Mas a esse ponto que eu quero dizer para você, a ponto de você não ter mais, assim, tipo, expiação nenhuma, porque você já aprendeu o amor mais puro no sentido sublime da palavra. Quando você não precisar encarnar mais, você já está nesse estágio. Porque a gente já chega no sublimado, né, do negócio, né? Não chegamos não conversa mole. Não, quando você aprende a amar. Isso. Nós vamos sair dessa atmosfera da Terra. Porque o Kardec faz uma relação de virtudes que nós precisamos alcançar. Sabe o que os espíritos falaram para ele? Depois que fez uma lista enorme, eles falaram assim, ó, para a condição de vocês, isto aí está bom, mas saiba que não é tudo. Quer dizer, nós temos um caminho enorme pela frente. Então, hoje, sexta-feira, eu vou acordar amanhã, sexta-feira, lei do amor que a gente conversou ontem na aula, meu Deus, eu preciso ser uma... Isso é legal, ter essa preocupação e começar. A irmã Cidufo, que é um espírito que fala sobre livros de autoajuda psicografado, né? Ela fala assim, ó, nós precisamos ter atitudes de amor. Então, no seu dia a dia, você vai ser aquela locomotiva que você sempre foi e vai continuar sendo, que você não vai deixar de mandar aquela fumaça preta para cima de uma hora para outra. Você vai continuar queimando muito carvão, muita lenha, e no trilhar de quem fica na sua frente. Mas você vai começar a diminuir um pouquinho a velocidade, a prestar atenção nas estações, deixar a pessoa entrar e se sentar e botar o cinto de segurança antes de começar a partir, mas são nas suas atitudes do dia a dia. Isso é um processo muito lento, gente. E assim, talvez nós necessitemos de mais umas 5 ou 10 encarnações, 20 ou 30. Porque você vê, o Chico tem uma frase que ele falava, eu prefiro que alguém me magoe 1000 vezes do que eu magoar uma pessoa uma única vez. Exato. Então, se Chico estava aqui encarnado, que tinha essa consciência, tinha expiação, tinha prova, imagina nós, gente. Deus do céu, eu não sei o que vai ser da gente, não. A gente vai... Não, o que vai ser da gente? Nós seremos espíritos, nós seremos anjos uma hora. Esse é o processo. A gente vai se encontrar tudo lá na parte angelical. Nós seremos anjos, nós estamos... Ó, se tem uma coisa que é da lei, nós atingimos a nossa evolução máxima. É da lei. Agora, o tempo que vai levar isso, somos nós que decidimos. Nós. Com as nossas ações, com os nossos julgamentos, com as nossas crenças. Então, a doutrina dos espíritos reencarnacionista, ela vai trabalhar a sua crença pessoal. Ó, eu achei o texto que eu queria ler para vocês. Então,
Nesse livro tem uma discussão entre Tadeu e Jesus sobre a questão da justiça e do amor, né? Jesus fala para Tadeu assim, ó, Tadeu, a lei da justiça é uma realidade nos ajudando a todos. Se nos sentimos injustiçados nas ocorrências da vida, é por nos faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Em verdade, te digo que nenhum astro desses que embelezam o infinito desaparece fora da hora. Como a queda de uma folha não se dá em momento errado. Presta atenção. Tudo, mas tudo se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tio na escrita de Deus. O que percebeste como fenômeno da vida e das coisas, interpretando como injustiça, podemos afirmar sem arrogância, meu filho, que é a manifestação da justiça perfeita, porquanto ninguém recebe o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. Ele continua falando aqui, tá? Depois até posso tentar colocar esse texto inteiro para vocês darem uma lida. Ninguém recebe, ó, né? Ninguém recebe o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. Esse é o ápice da justiça. A cada um segundo as suas obras. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, um orador, um cara lá falando sobre um determinado tema, né? Ele fala com uma profundidade, com uma competência, fala, meu Deus, que alma privilegiada, conversa mole. Esse cara estudou pra caramba para chegar onde ele está ali, né? Tem um livro que fala sobre a questão do sucesso, e o autor fala que para você ser bom em alguma coisa, você precisa estudar pelo menos 30 mil horas daquele negócio, ter contato com aquele conteúdo, 30 mil horas consecutivas, senão você não consegue atingir um patamar de excelência naquele assunto. Então, assim, em tudo que nós desejamos, nós temos que nos empenhar, nós temos que nos deter com o máximo de nossa atenção, porque nós só vamos colher aquilo que plantarmos. Voltando na questão de ter paz e consciência. Emmanuel tem uma frase que eu até guardei no meu celular, porque eu sou meio enroladinho, às vezes eu troco uma palavra, porque nos textos de Emmanuel você não pode trocar palavra nenhuma, porque esse cara ele capricha bastante no que ele escreve. Ele fala assim, ó, felicidade verdadeira significa, vírgula, em tudo, paz em nós. Ó, felicidade verdadeira significa em tudo, paz em nós. Emmanuel está dizendo que felicidade verdadeira é estar certo em tudo? Não. Emmanuel está falando que para ser feliz eu preciso ter dinheiro, títulos, saúde, riqueza, poder e não sei o que lá? Nada disso. Ele está falando numa questão paz em tudo. Então eu preciso pegar agora a minha vida, boto numa mesa e falo família, trabalho, corpo, relacionamento, amor, como é que estão esses assuntos na minha vida? Como é que está a organização deles? O que está mal? Qual é a minha parte que está danificando o processo? E tentar enxergar. Gente, se fizer isso, acabou o curso, cada um vai para sua casa e até o céu, se Deus quiser. Porque essa é a nossa grande dificuldade. Francisco, a Júlia tinha levantado a mão lá atrás para falar, Júlia. Fala, minha filha. Não, mas já não é mais sobre isso, assim. É uma opinião, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem, que eu estou começando hoje. É o seguinte, sobre a justiça divina, eu penso que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas não só no aspecto físico. Ele colocou na gente também coisas morais, social e tudo, né? Toda aquela coisa. E eu penso em Deus como pai, como meu pai foi para mim e como eu sou mãe para os meus filhos hoje. Então, assim, um exemplo, se o meu filho está sofrendo bullying na escola, é muito fácil eu ir lá e quebrar a cara do menino que está fazendo isso com ele. Eu vou meio que resolver um problema mais ou menos ali, o menino vai ficar com medo, tudo bem. Mas se eu ensinar o meu filho a tratar isso com amor, com respeito e resolver a situação,
né? Ele está levando isso uma lição de vida. E é o que eu acho que Deus faz isso com a gente através, né, dos conhecimentos que ele dá. Então, assim, Deus poderia muito bem tirar essa situação de mim. Eu estou passando por um problema. Ele vem e tira o problema de mim. Mas se ele me ensinar a lidar com o problema para eu poder evoluir e ser cada vez uma pessoa melhor, né, ele está me ensinando a evoluir, né? É isso só que eu queria falar. Fala, Luciana. Não, eu não queria falar, não. Era para a Júlia falar, que ela tinha levantado a mão e eu vi que a gente acabou não ouvindo ela. Quem mais quer falar? Lembra? Eu já falei demais. Tá, eu também. Eu quase não falei nada, vou falar mais um pouquinho. Lembra aquele filme O Todo-Poderoso? Morgan Freeman, ele faz o papel de Deus, né? E aquela mulher, que é mulher do senador, tá fugindo com os filhos porque ele não aguenta aquela loucura do senador querendo fazer uma arca para botar os bichos dentro. Lembra aquela realidade? E ela cata, bota os filhos no carro e sai em direção à casa dos parentes. E ela para numa lanchonete. E ela tá lá comendo. E Morgan Freeman, que é Deus, é o garçom dela. E ele chega perto dela e fala: escuta, você tá com um aspecto sisudo, tal, você tá com algum problema? Aí ela começa a descrever que ela tá sem condições de viver com o marido, tá uma loucura, tal, e que ela não se vê uma pessoa assim, com paciência. Eu acho que é essa a expressão que ela pede. Ela fala assim: eu não tenho paciência. Aí ele fala assim, uma pergunta para ela: ó, escuta, se você pede para Deus paciência, como é que você acha que ele vai te ajudar nesse assunto? Ele vai te dar uma pílula que resolva o seu problema, ou ele vai te dar formas para você exercitar e obter a paciência por si própria? Quando ele faz essa pergunta, ela tem um insight assim, cata os cachorros, os filhos, bota no carro e volta para conviver na loucura daquele marido lá, né? Então, assim, gente, a nossa vida é exatamente o que nós precisamos ter. Olha a encrenca. Mas como é que a gente vai enfrentar se eu não me conheço, se eu não me amo? Porque amar ao próximo como a si mesmo, mas se eu não amo o próximo, significa que eu não amo a mim mesmo. Então, olha a estrada que nós estamos pela frente para entender. Fala. Uma outra dúvida agora, já que você falou isso, do autoconhecimento. Quando a gente começa a fazer o autoconhecimento, quando a gente chega num limite, assim, de começar a integrar mesmo as sombras e a luz, etc e tal, você acha que depois disso a gente começa a ter, tipo, umas catarses, assim, tipo, começa a meio que expurgar algumas coisas? Até física mesmo? Sim, começa assim. Começa, e a irmã Sedufo tem um livro dela que orienta essa questão do autoconhecimento, que é assim, reforma íntima sem martírio. Sem martírio. Porque às vezes a gente entra também num processo de se auto-observar e começa a arrumar 1000 defeitos próprios. E aí começa a ter que trabalhar o auto-perdão, né? Hã? Aí começa a ter que trabalhar a culpa, né? Porque você começa a ver... Inferno, porque culpa a gente tem. Gente, culpa a gente tem. Não, a culpa no sentido ruim mesmo, né? Porque a gente é responsável, né? A gente é responsável, total responsável. Sim. Só que se a gente ficar só nessa questão, tipo, nossa, como que eu fiz isso para chegar nesse ponto? Olha o que eu fiz para chegar... Você não consegue sair dali, você fica tipo eterno. Não, olha, gente, até em conversa com obsessores, com chefes de obsessores, quando a gente fala em Jesus, sabe o que eles falam? Ah, imagina que esse cara vai dar bola para mim. Pelo que eu sou, você acha que esse cara vai sair lá do trono dele para vir me olhar aqui? Eu falei, amigo, você acha que nós estamos aqui por quê? Porque quem mandou? Foi ele, cara. Foi ele. Ele é o prepostão, né? Hã? Ele é o prepostão, hoje em dia ele não é um ser, né, como a gente tem essa imagem, né? Ele é uma consciência onipresente, né? Onipotente, onipresente. Olha, e ele continua atuando, porque com essas conversas com esses chefes de obsessão, não sei o que lá, ocorrem fenômenos para esses espíritos que, assim,
Na época de Jesus, era a visão, a cura do leproso. E Jesus continua fazendo a mesma coisa com esses caras no corpo espiritual deles. É inacreditável. É incrível, não é inacreditável? É incrível. Deus é amor, Deus é todo esse processo. Então, você começa a ter o autoconhecimento, você começa a realmente chegar... Eu já falei para vocês, tem um dos exercícios no curso de autoconhecimento, que é você riscar um papel sulfite e colocar uma virtude e um defeito que você conhece de si próprio. Gente, você coloca a folha de defeito, você enche. Facinho. Para colocar 3, 4 coisas boas que você faz, é complicado. Por isso que eu estava falando do auto-amor. Quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento, eu acho que ele tem que ser muito ligado ao auto-amor. O auto-amor e o autoconhecimento, eles têm que caminhar juntos, porque senão se você começa a se sentir... como que eu posso dizer? Você começa a se sentir rebaixado, sem merecer esse amor divino. Exatamente. A gente não se vê mais como o ser divino que somos, né? A gente começa a ver tanta coisa que a gente fala, nossa, aonde que eu sou filha de Deus? Eu não sou tão divina assim, né? E aí, por isso que eu acho que tem que ser trabalhado o auto-amor junto, né? Porque senão a pessoa meio que se perde nesse caminhar. Totalmente. Totalmente. Mais ou menos. Bom, gente, ó, eu vou encerrar, tá? Foi um prazer tê-los comigo essa noite. Eu queria que vocês lessem o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Faz de conta que eu não pedi nunca. Foi hoje a primeira vez. Então, de bom ânimo, vai lá e dar uma lidinha para a semana que vem a gente continuar falando, principalmente as instruções dos espíritos, tá? Observem os textos dos caras. Quem são os caras que estão lá psicografando? São neguinhos que estão muito longe da Terra já, muito longe. Muito longe. Tem um texto do tal do irmão X que vai entrevistar Sócrates, que está morando, não sei se em Saturno, Júpiter, sei lá onde é que o cara está. E ele fala assim, ó, você, Sócrates, você tem alguma coisa para que eu psicografe, coloque aqui no texto lá para o pessoal da Terra? Ele falou, para quê? Tudo que eu falar, você vai botar para aqueles caras que estão se matando até hoje, um contra o outro lá? Não tem nada para falar para você, não. Tá tudo certo. E ele já falava do conceito de moral e ética lá atrás, hein, Sócrates? Ele começou a pegar antes de Jesus ainda. Moral e ética. Ele é chamado um dos precursores. Ele é considerado pela doutrina como um dos precursores do espiritismo, do cristianismo. Imagina. As ideias dele. Ele fala, gente, a gente fala, vocês continuam se matando, não adianta nada. Eles devem estar bem cansadinhos já mesmo. Não estão cansados. Eles só estão esperando a gente cansar da dor. Ó, tem uma outra frase que eu li uma vez que eu achei espetacular. Espírito normal vive do amor que recebe. Espírito superior vive do amor que dá. Bau. Lindo mesmo. Né? Olha, caramba. Essa eu não troquei nenhuma palavra, eu guardei certinho até hoje. Meninas e meninos, fiquem bem, durmam bem, rezem para dormir. Boa noite, pessoal. E reflitam. Boa Gente, noite. repito, vocês não vão acordar amanhã distribuindo flores, né? Ajudando uma velhinha a atravessar a rua, pegando o salário e distribuindo. Eu gosto de ajudar bem a atravessar a rua, acho da hora. Né? Enchendo a casa de mendigo que não tem onde morar, não é nada disso, tá? É todo um processo, cada coisa a seu tempo.